já está aqui na sala do Mulher.com, né? E a gente vai conversar sobre como a inflação afeta o dia do brasileiro. Olha, Thaís Ferri, mais uma vez com a gente, assessora de investimentos e sempre trazendo para a gente dicas muito boas. Bem-vinda, sempre. Muito obrigada. Para mim é um prazer gigantesco estar aqui com vocês novamente. Eu adoro estar aqui nesse programa abençoado. E falar de inflação, realmente, Rita, parece até a gente trazer aquele economês, né? Falar a parte teórica, só que, na verdade, o telespectador que nos assiste muitas vezes não sabe essa parte teórica, mas sente, tenho certeza que sente na pele e no bolso, principalmente, os efeitos que ela nos causa, né? E a inflação, ela está presente no nosso dia a dia, tão viva quanto antes. Olha, quando tão viva quanto antes, chega a arrepiar a nuca. Gente, eu não sei você, as pessoas da minha idade, né, que tem mais de 30 anos, com certeza se lembram de tempos em que se falava em inflação, já sabia que o dinheiro de hoje, que comprou o pão, não conseguiria comprar o pão de amanhã. Exatamente, então, são sequelas, né? A gente ficou com essa imagem. Então, a palavra inflação, ela tem um peso muito grande na vida de quem viveu isso. Exatamente, né? exatamente. Um saco de dinheiro, lembra da música? Um saco de dinheiro não compra 1 quilo de feijão. Então, as pessoas viviam isso. Mas a inflação, ela continua, ela está aí. Mas como hoje, nos dias atuais, ela afeta a vida do brasileiro? Pronto. A inflação, Rita, ela não é a hiperinflação que era temida lá nos anos 80, que, nossa, a gente não podia dormir com o dinheiro na conta no outro dia. Até hoje, a minha avó, ela fala assim, a minha falecida avó, ela falava assim, meu Deus, mas será mesmo que eu vou deixar esse meu dinheiro no banco? Será que esse dinheiro não vai sumir no dia seguinte? Ou será que eu vou conseguir comprar as coisas, né? E fica realmente essa herança, inclusive a compra do mês que nós brasileiros fazemos, é muito dessa época, né? A compra do mês vem assim, não, vamos comprar o que dá, porque a gente não sabe como vai ser o preço de amanhã. Graças a Deus, hoje em dia existe a inflação, mas não é essa hiperinflação que a gente teve no passado. E ela afeta, sim, a vida do brasileiro no sentido do quê? Do poder de compra. Então, o salário das famílias, hoje, como nós recebemos, não acompanha o preço das coisas que nós compramos, da cesta de produtos que nós compramos no dia a dia. Então, isso se chama a gente perder compra. Então, os preços sobem, mas a gente não consegue acompanhar. Hoje, você vai no supermercado, antigamente com R$100 a gente comprava aí boa parte do carrinho, né? Hoje em dia são 2, 3 sacolas e olhe lá. Né, e com R$100. Lá, você falou certo. E olhe lá. Então, é muito difícil. Isso impacta o nosso dia a dia. E essa perda do poder de compra, ela é muito ruim para o brasileiro. Infelizmente, é causada por, óbvio, diversos fatores que às vezes não estão até no nosso controle, mas ela sim afeta muito a vida do brasileiro. Agora, quando a gente pensa nessa inflação afetando o nosso dia a dia, nós sabemos também que, apesar dessa alta dos preços, né, outros fatores influenciam. Por exemplo, nós tivemos um período de chuvas intensas, as verduras foram nas alturas, outros legumes, tomates, aquilo que depende da terra, também teve aumento, que não necessariamente foi da inflação, mas das intempéries, do tempo e é claro, o solo e etc. A seca faz a mesma coisa. Então, quando a gente pensa na inflação, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla. O salário mínimo subiu recentemente, mas não é proporcional. Como que nós conseguimos equilibrar essa inflação no nosso dia a dia, contando com todos esses outros fatores, para não deixar que ela afete as famílias, afete o orçamento familiar? Eu acho que é importante isso que você falou, é citar o porquê que esses preços sobem, né, desenfreadamente, por que nós somos tão afetados. Às vezes o arroz, a gente vê o óleo de soja que subiu muito, café, nuances, as opções que nós temos, então seriam, por exemplo, poxa,
os fatores climáticos, como você mesmo citou, o próprio câmbio. Então, às vezes, o produtor produz ali, mas exportar está mais vantajoso do que vender aqui no mercado brasileiro. Outro fator importante também, a oferta e a demanda, como você comentou. Poxa, tem muito arroz, não, mas muito determinado produto e a oferta. Então, assim, isso causa o desbalanceamento de preço. Também a oferta monetária. Na pandemia, nós emitimos muitos estímulos e existiu muito dinheiro circulando na economia. Quando a gente injeta esse dinheiro na economia, as pessoas gastam mais. Aí, de novo, volta oferta e demanda. As pessoas gastando mais, os preços eles vão subir por causa da oferta e da demanda. Então, quando a gente fala de se proteger da inflação, é muito complicado uma fórmula mágica. Não existe uma regra. Infelizmente, se tivesse, estava todo mundo, né, feliz. Mas aqueles que podem, que aí, voltando um pouco para a área de quem já está habituado a ter uma reservinha, né, de guardar, existem diversos investimentos ou formas que você consegue se proteger, não 100%, mas, poxa, dá uma segurança a mais para a tua família, né, Rita? Bom, como você é assessora de investimentos, existem formas de nos protegermos desta inflação e dessas, bom, enfim, todos esses fatores citados aqui na nossa conversa, as famílias se protegerem no dia a dia? Porque você já deu aqui aquela dica de fazer a reserva e vou ser sincera, ninguém pegou aqui e falou, Rita, eu estou fazendo a reserva financeira para minha família, que a gente vai fazer uma viagem tal dia ou para uma emergência de saúde. Ninguém falou comigo nas redes sociais. Aí eu fico perguntando, será que o povo está fazendo essa reserva? Será que o povo está aprendendo a usar esse dinheiro? Não deixar que a inflação consuma esse dinheiro que é medidinho mês a mês? Ou, se está sobrando uma gordurinha, o que você está fazendo com ela? Exato. Oriente-nos. Nesse programa seria muito legal se todo mundo conseguisse fazer a lição de casa, né? A gente sabe que a gente acaba gastando menos com supérfluos quando a inflação está mais alta, você deixa de fazer o seu lazer, muitas vezes você está numa residência, você tem que trocar o aluguel porque o aluguel subiu muito, aí você vai para uma residência, né, mais inferior e assim você vai se adaptando a esse grande jogo que é o mercado e a economia. Mas, falando então do que você comentou de como se proteger, aqueles que conseguiram fazer a lição de casa e conseguem ter o hábito de poupar, existem investimentos que são atrelados, que a gente chama, que tem uma correção pela inflação. O mais comum da gente ter hoje, no nosso vocabulário menos formal, mais leigo, os investimentos como poupança, como tesouro, como CDBs, mas a gente associa muito ao pagamento desses investimentos com o CDI. O CDI não é um investimento, ele é uma taxa que os investimentos são conduzidos. A gente chama no mercado financeiro de benchmark. Mas existe também aqueles investimentos que são atrelados ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação no Brasil. É óbvio que a gente tem outros índices como o IGPM, mas acho que o mais comum, que o brasileiro escuta mais nos jornais, é o IPCA. O IPCA subiu. Quando fala IPCA, você está falando da inflação. Então, os investimentos também podem ser corrigidos pela inflação. Então, é muito importante, na assessoria a gente faz muito isso, de conhecer primeiramente qual é o perfil e o objetivo, porque Rita é uma pessoa, nossa amiga do artesanato é outra, cada um tem um objetivo diferente, uma situação, uma idade, como você comentou, uma cultura diferente. Baseado nisso, a gente consegue entender qual é a gente chama de carteira, né? Uma cesta, né, de produtos, de investimentos que você pode ter. Então, você vai começar, como a gente disse naquele programa, com a reserva de emergência. Poxa, e os demais investimentos para mais longo prazo, a gente pode colocar sim um pedaço dele atrelado ao IPCA, que é ao nosso índice oficial de inflação. Então, o mais comum, o tesouro, tem o tesouro Selic, tem o tesouro IPCA. Então, não é para você colocar tudo neste tipo de investimento. Nossa, agora eu quero corrigir a inflação, vou colocar tudo. Não, porque a gente tem que entender qual é o objetivo, qual é o perfil. Mas se a gente pode proteger uma parte do patrimônio, por que não colocar, então, tem o tesouro, atrelado ao IPCA, tem o tesouro IPCA, que é uma dívida do governo,
tem os CDBs, que a gente costuma sempre a CDI, mas também tem o CDB, que é atrelado ao IPCA, então tem os títulos de renda fixa, nós temos como diversificar, colocando um pouco de ouro também nessa carteira, porque a gente está acostumado só com aquela, né, é previdência, é poupança e só, acabou, é só isso que existe, não é isso. Eu acho que as pessoas se sentem mais seguras, mesmo que a rentabilidade seja menor, as pessoas se sentem mais seguras com a poupança, porque numa emergência ela vai lá e tira e pronto. E a inflação é perigosa por causa disso, Rita, porque olha, a gente está acostumado a ancorar algumas taxas na nossa cabeça. Então vamos supor lá que o seu investimento, hipoteticamente, o seu investimento naquele ano rendeu 12% ao ano para você, 1% ao mês, para ficar mais fácil a nossa conta. Só que a inflação naquele ano, naquele mesmo ano foi 10%. Então, a inflação, o que ela faz? O seu 12, que você está lá achando que você está maravilhosa, a inflação foi lá, 10% comeu. Então, o seu ganho real, que a gente chama na economia, não foi 12, foi, na verdade, 2, porque a inflação comeu 10, entendeu? Os preços no supermercado e nas coisas que você faz no seu dia a dia subiram, só que o seu investimento não conseguiu acompanhar isso. Então, é muito importante, a gente chama na vida aí, no mercado financeiro, de diversificação de patrimônio. Então, você colocar uma parte dos seus investimentos atrelados ao IPCA, que é a nossa taxa de inflação, é importante. Você diversificar o ouro, tem o próprio Bitcoin, que é para quem gosta de arriscar um pouco mais, mas é uma moeda descentralizada, uma aposta para uns, enfim, uma reserva de valor para outros, mas sempre assim, de acordo com o seu perfil, com o seu objetivo, é muito interessante a gente colocar também o dólar, que o dólar está super baixo agora, e também uma forma de diversificar é você internacionalizar o seu dinheiro. Então, uma parte dele também pode estar fora. Não quer dizer que você não é patriota. Na verdade, você está se protegendo uma parte do seu patrimônio em também uma moeda mais forte que o real hoje. A Maria Geralda Rocha, que eu falei dela agora no começo do programa, ela colocou assim: Rita, a inflação está acabando com os pobres. É verdade. Misericórdia. E a gente, quando fala de todas essas taxas e colocando aqui o que a Thaís Ferri está nos explicando, a gente ouve essas siglas, parece que vai dar um bug no cérebro, você não vai entender nada. Gente, tudo isso que nós estamos falando, claro, quem já tem investimentos, quem tem muito dinheiro, já sabe todo esse caminho, né? Ou então pega as agências de investimentos, as assessorias, mas isso também é para o pobre. É para a pessoa que consegue reservar um pouquinho todo mês. É a opção de que a gente está dando aqui na nossa conversa para a gente abrir horizontes. Para a gente não pensar em gastar tudo que tem. Eu tinha uma conhecida e ela era assim, centradíssima. Ela era empregada doméstica e ela trabalhava assim, na semana toda, no final de semana ela pegava as faxinas, mas o dinheirinho dela, ela sabia exatamente o que fazer. Você ia na casa dela, tinha cozinha nova, ela comprava os móveis, comprava tudo, a casa dela uma gracinha. E ela tinha sempre uma reserva de dinheiro. E ela trabalhava, então ela recebia um pouquinho, mas ela sabia fazer aquele cortinho e reservar. E ela cresceu muito com isso. Então, o que nós estamos falando aqui são as possibilidades para todos. Para todos. Porque independente do valor, que pode ser muito investimento ou pouquinho, essa reserva é necessária e esses investimentos são para todos. É necessário e é para todos sim, como ela falou, sim, os mais pobres são afetados. Você vê o preço do gás, o quanto estão nas notícias, vocês veem as pessoas vendendo gás para comprar alimento e voltando, a gente está regredindo e voltando a usar a lenha. E aí você acaba gerando um caos atrás do outro, porque a própria lenha, a própria combustão ali é um dos fatores também, fora o cigarro, que mais dá câncer no pulmão. Então você vai ver que lá na frente isso vai gerar um gasto também com a saúde. Então o governo, ele também vai ter mais gastos. Então é uma cadeia, a inflação, ela é muito mais profunda do que esse nosso bate-papo. Mas o que a gente pode deixar de lição para os nossos
colegas é que, poxa, é possível sim você começar com pouco e é possível você proteger sim o seu patrimônio com pouco e você acabar substituindo alguns itens. Então, poxa, o arroz está muito caro, dessa vez vou ter que migrar para o macarrão. Ou o óleo de soja está mais caro, vou ter que dar a gente vai se adaptando até chegar a um certo equilíbrio com que nós consigamos, então, de fato, pelo menos ali mesmo apertados, guardar um pouquinho dessa reserva para tentar corrigir ao longo do tempo, porque é super difícil a gente brigar com a inflação. Se a gente não for correr para esse lado dos investimentos, a não ser que o nosso salário corrigisse como a inflação, mas a gente sabe que a realidade é outra, né, Rita? Então... Uma das coisas que a gente estava falando dessa sazonalidade dos alimentos, dessas intempéries, né, o tempo, né, o clima interfere bastante também, mas uma das coisas é que alguns alimentos, eles ficam mais baratos em determinadas épocas do ano. Eu acho que uma da economia muito boa para quem é dona de casa, para quem é pai de família, uma coisa muito boa que ajuda também a amenizar esse impacto da inflação, seria esses alimentos comprados na épocas certas. Exatamente. Isso você vai ajuda. pegar uma lixia, totalmente, fazer a feira ali, né, com os alimentos da época. Você vai pegar uma lixia hoje, não é época de lixia, você vai encontrar mais caro do que ainda no final do ano. E assim vai, são outros também alimentos do dia a dia. Mas é uma forma muito legal de você, pelo menos, sabe, tentar, porque a gente vai, assim, deixa a vida me levar, né, vamos indo, a gente só vive uma vez, tá ali, a gente se aperta muitas vezes, às vezes, poxa, se você não pode viajar, não viaja, sabe? Assim, o lazer acaba ficando em segundo plano quando a gente tem que fazer certos controles ali financeiros na nossa casa. Então a gente vai apertando dali, apertando daqui, vai conseguindo. Quando você for ver, tudo aquilo que você plantou, eu acho que é bíblico isso, você vai colher também. Então você está plantando ali todo mês, está conseguindo guardar, poxa, depois você vai colher isso também e você vai poder viajar, vai fazer seu lazer, você vai poder se divertir, mas é importante a gente pensar e não fugir desses termos econômicos, não. Quando aparece no jornal, você tem que estar ligado e saber, poxa, agora eu sei o que é IPCA, aprendi na mulher.com. IPCA é a inflação, tá alta, tá baixa, como é que tá? Então a gente vai medindo isso no nosso dia a dia também. Gente, mulher.com é informação, viu? E a Mia colocou aqui para mim, consegui guardar dinheiro de 2003 a 2011. Uau! Ela colocou assim, tempo bom. A gente conseguia comprar e guardar. E ainda ela fez uma pergunta abaixo. Quanto ganharia, entre aspas, esse pobre de hoje para poder guardar? Quanto ganharia? Eu acho que assim, a Aline, né? Não, Mia. Mia, pronto, a Mia. Eu acho, até vou quebrar um pouco o paradigma, Mia, porque... Não importa, na verdade, quanto você ganha, e sim quanto você consegue ser disciplinado ao ponto de administrar isso. Eu falo porque eu atendo diversos tipos de clientes. Então, eu tenho desde, juízes, médicos e pessoas que ganham relativamente bem para a sociedade, só que, às vezes, alguns deles conseguem guardar muito bem e outros estão... gastando muito mais do que ganham, independente do que eles fazem. Então, eu estou falando de advogado, de juiz. Então, não é a questão de você ser pobre ou rico, mas a quantidade de controle que você consegue ter na sua casa para que você faça sobrar. Porque quando eu falo aqui de tesouro direto, gente, R$100 você compra o tesouro direto, teve épocas que era R$30. Você vai pesquisando, você vai ver que o investimento não é assim só para rico. E então, respondendo de fato aqui, resumindo a pergunta, eu acho que não existe um padrão, existe você se controlar dentro da sua realidade. E aí sim você vai conseguir, com certeza, guardar como você fazia de 2003 a 2011. Eu tenho um amigo, o Sérgio, o Sérgio e a Letícia. Quando eles estavam construindo a casa deles, eles pouparam ao máximo. Tudo eles estavam investindo na casa porque era o sonho deles e eles sabiam o que eles queriam. E eu me lembro que eu fui vender uma rifa de pizza para ajudar uma instituição. Ele falou, Rita, eu gostaria muito de comprar essa rifa de pizza, mas eu não posso, porque o valor dessa rifa é um saco de cimento. Ele tinha propósito. Ele passou a vontade da pizza, passou a vontade de ajudar, mas ele soube segurar. Então, às vezes, o que nos falta também é esse autocontrole
para saber o que gastar, quanto gastar, onde gastar. Porque se a gente economiza esse valor, porque senão a gente, vamos no restaurante, vamos lá, e vai, assim vai, né? É o foco, né, Rita? Eu acho que quem tem foco, sabe onde quer chegar, consegue. Não importa, assim, como o Brasil esteja, você vai conseguir chegar. Por quê? Porque você tem foco e objetivo. E não importa se você é rico ou se você é pobre, sempre viva num degrau abaixo, porque esse degrau abaixo que você desceu para viver no seu dia a dia, vai ser o degrau que vai te salvar lá no futuro. Você vai pagar o seu eu do futuro. Isso é muito importante. A Marli Bezerra de Carvalho. Boa tarde, Rita. Esse assunto é muito bom, até mesmo para abrir os olhos de muitas pessoas. Eu acho legal também, viu, Marli? A Deise Pastore Bilá, um beijo para você, Deise. Ela colocou boa tarde, Rita Maria e Thaís. Tá difícil poupar agora. Poupei no passado, pensando no futuro. Meu perfil é conservador. Cortei gastos e tento viver dentro do orçamento, deixando uma reserva emergencial. Tentei ficar rica, mas a Mega Sena não colaborou. Mas olha que exemplo legal, né? Achei muito legal também. Beijo para você, viu, Deise? Ela assistiu o programa aquele dia. Francesco Nocera com a gente, dizendo que Deus abençoe. Que Deus abençoe você também, viu? Deus abençoe você e sua família. E abençoe as famílias que hoje aqui estão nos ouvindo e, como disse a Marli Bezerra, deu esse estalinho, opa. Posso contar uma outra historinha? Adoro contar a historinha dos meus amigos. Eu tenho um amigo que chama Twin. E ele sempre trabalhou no ramo de alimentação, já teve bar, já teve restaurante, e ele está com uma pizzaria. E um dia eu falei para ele, nossa, parece que você conta as azeitonas para colocar na pizza. Ele falou, mas eu conto. Porque se eu colocar uma azeitona ou duas a mais numa pizza, em todas as pizzas daquele dia, quanto eu vou gastar de azeitonas para aumentar esse número de azeitonas, né? Quanto eu vou gastar a mais? Ele falou, Rita, quando eu programo uma pizza, porque ele estava vendendo uma pizza muito barato. Eu falei, nossa, mas R$15 uma pizza, R$20 uma pizza? Ele falou, não, eu prefiro que a pessoa coma a minha pizza, que é muito gostosa, por sinal, que a pessoa coma a minha pizza, tenha tudo que ela quer na pizza, uma quantidade boa, num preço bom, então eu não preciso aumentar demais o ingrediente, nem aumentar o valor da pizza. Ele falou, eu ganho fazendo sempre as pizzas da mesma maneira, sem exagerar. Ele tem um padrão. Ele tem um padrão. Então, eu acho legal isso. E ele falou para mim, quando eu economizo na minha compra, quando eu economizo naquilo que eu estou fazendo e não saio daquela reta, eu tenho lucro. Você percebe que a maioria das pessoas dão muitas desculpas e fazem muito pouco. Então, que aquele que dá muita desculpa, você vai ver que, na verdade, se ele tiver uma força de vontade, ele vai conseguir. É só a gente apertar. Você vê, a maioria de nós não deixa faltar internet, tá sempre lá. Celular tá em dia. Tudo bonitinho. E por que nossas finanças não vão para frente? É só a gente dar uma enxugada, controlar, sim, anotar os gastos se necessário for e investir, gente. Tem que investir também. Thaís, a nossa conversa sempre é produtiva, sempre gostosa, a gente sempre aprende com você. Por isso, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Mulher.com. Eu que agradeço. Estamos às ordens do Mulher.com. E olha, o que ela falou é verdade, viu, gente? Fica a dica. Não importa o quanto você ganha no seu orçamento familiar. Claro, ninguém vai passar fome, mas se você conseguir, nem que seja 10, se você guardar R$10 por mês, por exemplo, você quer fazer um presentinho no Natal, uma ceia melhor, você vai ter 120 fora do seu orçamento para você gastar no final do ano. Então, tenha projeto de vida e vamos, gente, vamos começar a pensar positivo, sabe? Pedir a graça de Deus para isso e fazer cada vez mais e melhor. Tá Obrigada. Obrigada, adorei.